Estou dando continuidade, vamos falar também sobre concordância, né? Na verdade, já estamos falando, mas falando sobre concordância, os adjetivos eles vão concordar com os substantivos em gênero. Então, vai ter essa concordância, né? Se o substantivo está no feminino, adjetivo feminino. Se o substantivo está no masculino, adjetivo masculino. A mesma coisa no neutro. Eles vão conversar, vão estar no mesmo gênero. Eu não posso dizer a moça bonito, né? Não faz sentido. É a moça bonita. Também não posso dizer a moça bonitas, porque aí teria uma discordância em número. Então, se eu digo a moça bonita, tudo ali no singular. E também vão concordar em caso. Então, por exemplo, se eu digo aos filhos fiéis, essa frase, aos filhos fiéis, ela teria que estar obrigatoriamente no dativo, porque o dativo é o caso, complemento da preposição. Como eu tenho essa preposição de início aos filhos, ou para os filhos, automaticamente eu tenho que jogar o complemento para o dativo. Então, estaria aí nesse caso o substantivo e o adjetivo no dativo. Então, eles vão concordar em caso também. Pode ser no caso nominativo, no caso acusativo, no caso gerentivo e no caso dativo, não importa. O que a gente precisa saber é que o substantivo conversa com o seu adjetivo no mesmo caso, tá certo? Mas, quando a gente fala sobre concordância, nem sempre eles concordam em declinação. Então, eles vão concordar em gênero, eles vão concordar em número, eles vão concordar em caso, mas nem sempre em declinação. O que isso significa, Carmozina? É justamente porque pode acontecer de um substantivo seguir uma declinação, um grupo de declinação, ou primeira, ou segunda, ou terceira, mas o adjetivo seguir um outro grupo de declinação. E aí eles acabam não conversando muito bem. Eu vou dar não concordando muito bem em declinação. Vou dar um exemplo aqui. Profetes, pistós profetes. A frase está toda masculina, né? Ro profetes, ro pistós. O profeta, o fiel. A frase também está toda no singular, né? Estou falando de um profeta fiel. Ela está no mesmo caso. Ro profetes, ro pistós, né? Perdão, pistós profetes. Está no mesmo caso, está tudo no nominativo, caso do sujeito. Mas não concordam em declinação. Por quê? Pistós segue a segunda declinação em ômicron sigma, mas profetes segue a primeira declinação, nomes masculinos, aquele pouquinho de nome masculino, em eta sigma. Então, note que eles concordam em gênero, as duas palavras são masculinas, elas concordam em números, as duas palavras estão no singular, elas estão concordando em caso, porque as duas estão no nominativo, mas elas nem sempre vão concordar em declinação, e nesse exemplo que eu acabei de dar, elas não estão concordando em declinação justamente porque profetas segue a primeira declinação e pistós segue a segunda, tá certo? Então, pode haver essa divergência aí, né? Adjetivo substantivado. Os adjetivos substantivados pode ser, né, a forma de um adjetivo que assume a postura de um substantivo, né? Então, o adjetivo ele pode ser substantivado, isto é, pode ser usado como se fosse um substantivo. Este fenômeno é muito comum no português, também, né, no português, e acontece no grego. Então, se você inclui ali um artigo, esse adjetivo assume a forma de um substantivo e a gente chama de substantivado. Então, o adjetivo santo se torna substantivo com o artigo, o santo. Então, quando você coloca, né, insere esse artigo para acompanhar um adjetivo, você acaba empurrando ali para esse adjetivo uma outra função, né, que é a função justamente dos substantivos, tá certo? Outra peculiaridade, dentro dos usos dos adjetivos, nós vamos falar do adjetivo na posição atributiva e na posição predicativa, né? Aí nós temos o exemplo, hopstos doulos, o fiel servo,
Rodulus estim pistos, o servo é fiel. Adjetivos podem ocupar duas posições diferentes na frase, ou diretamente ao lado do substantivo, aí nós temos um exemplo, um servo fiel, ou ligado ao substantivo por um verbo auxiliar. Outro exemplo, o servo é fiel. A primeira posição, onde é ligado diretamente, é a posição que nós chamamos de atributiva. Já a segunda posição, que é ligado por um verbo de ligação, é a posição que nós chamamos de predicativa. Então, vão existir essas duas posições dos adjetivos, né? Adjetivo atributivo, antes ou depois de seus substantivos, ligado por um artigo. Pode aparecer ali um artigo, mas o que a gente precisa frisar dessa posição é que é diretamente ligado ao substantivo. Já o adjetivo predicativo, antes ou depois do substantivo, mas é ligado por um verbo, por o verbo ser, né? Na verdade, pelo verbo ser, que é especificamente o verbo que assume a função de verbo de ligação, né? Pistos estim rodulos ou rodulos estim pistos. Ambas as posições, de qualquer forma, você traduz o servo é fiel e sabe que dessa maneira é a posição predicativa, tá certo?